Olha, o assunto agora é a violência contra a mulher. Segundo a 18ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, em 2023, 1.467 mulheres foram mortas apenas por serem mulheres. 90% desses crimes foram cometidos por homens. E a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio aqui no Brasil. Para ajudar a combater a violência contra a mulher e não deixar que a situação chegue até o feminicídio, o governo federal, por meio do Ministério das Mulheres, lançou nesse mês a campanha Feminicídio Zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a Tainá Silveira, ela que é advogada especializada no combate à violência contra a mulher e que atualmente é gerente do Centro de Referência Janaína Dutra, em Fortaleza, no Ceará. Ela conversa ao vivo com a gente. Muito obrigada pela sua participação desde já, Tainá. Boa tarde, Renato, Letícia. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, telespectadores. É muito importante, né, que a gente tenha esse espaço de fala ao vivo, para que a gente possa conversar com essas mulheres, para que a gente possa trazer esse processo de conscientização mesmo sobre questões de violência. Então, queria agradecer e desejar uma boa tarde aqui e conversar um pouco com os telespectadores e com vocês. A gente tem falado, né, que infelizmente a violência contra a mulher está evoluindo aqui no país. Eu queria que você falasse um pouquinho como zerar essas ocorrências, né? O que pode ser feito para a gente tentar diminuir esses índices que infelizmente são alarmantes. Sim, Letícia, assim, o Brasil tem feito grandes avanços, né? Avanços significativos. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é a terceira lei, é considerada a terceira melhor lei do mundo, a mais completa, né? Uma super política pública. E o Brasil tem se movimentado nesse combate à violência contra a mulher, pensando nessa implementação de leis, de políticas públicas, como essa campanha exatamente agora do Feminicídio Zero, os apoios às vítimas, né? A criação de Casa das Mulheres Brasileiras, as próprias organizações também e a criação também de delegacias especializadas. Mas é isso, assim, o objetivo sempre vai ser zerar, mas é um trabalho muito árduo, né? Porque quando a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando que o agressor é alguém que em algum momento, né, foi especial para a gente. E às vezes até mesmo com a violência. Então é muito difícil essa ruptura, é um problema muito complexo. Né, porque a gente denuncia, é muito fácil para a gente denunciar quando é um assalto. A gente foi assaltado e vai lá na delegacia e faz uma denúncia. Mas quando é o pai, o companheiro, o irmão, o tio, o avô, então são pessoas que têm uma relação com a gente, né? Então existe aí um problema muito estrutural, social, que a gente precisa trabalhar para que as mulheres entendam o que é estar em processo de violência, para que os homens entendam o que é também ser essa pessoa agressora, porque às vezes os homens não se reconhecem como agressor, as mulheres não se reconhecem como agredidas, os próprios lugares, né, onde a gente vai denunciar, muitas vezes também não tem um preparo para fazer esse acolhimento. Então, enquanto houver essa desigualdade de gênero, essa cultura patriarcalista, essa cultura violenta, né, onde a gente normaliza alguns comportamentos violentos, a gente vai passar um pouquinho longe de zerar, mas a gente vai nesse trabalhinho aqui, de tijolinho por tijolinho, educando essas mulheres, educando os homens também, e conscientizando a população como um todo. Mas é um trabalho que exige a coletividade, né? O trabalho de toda a sociedade. Tainá, muito boa tarde. Você falou aí que muitas vezes os homens não se reconhecem, né, esse tipo de violência, a mulher não se reconhece como vítima dessa violência. Você pode explicar para a gente quais os tipos de violência contra a mulher? Sim. Na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, tem no artigo 7º, tem ali um rol, mais ou menos, das violências que ocorrem, né? Que é as que a gente se baseia. Então, a gente tem a violência física, né? Que são as agressões que causam dano físico à mulher. Então, empurrão, soco, chute, esse tipo de lesão. Inclusive, cortar o cabelo, né, da mulher, às vezes fazem isso também, porque algo muito forte, isso também é considerado uma lesão corporal.
As violências psicológicas, que são as mais difíceis de se perceber, justamente pelo que eu falei inicialmente, da gente naturalizar muitas vezes comportamentos agressivos. Então, a violência psicológica que causa esses danos emocionais, que compromete muitas vezes a autoestima da mulher, insultos, humilhações, ameaças, manipulações, ela constantemente está se sentindo culpada, ela constantemente está se questionando se ela realmente está errada, se ela, entre muitas aspas, está ficando doida, se ela está vendo coisa. Então, é uma violência muito complexa, né, e que escalona muitas outras. A violência sexual é algo que é muito difícil, a gente ainda não tem dados quantitativos no Brasil, porque a violência sexual, muitas vezes as pessoas partem do ponto de que você é casado, então você tem que sim ter relações sexuais, quando na verdade não, a partir do não, tudo é não, né? Tudo passa a ser violentador. Então a violência sexual é qualquer ato forçado, ou sem o consentimento, né? Iniciando aí o estupro, coerção sexual, qualquer prática que violente a dignidade sexual da mulher. Né? E uma coisa que também é importante é que a violência sexual, não necessariamente a pessoa está próxima, mas às vezes tem o crime de que vazou, por exemplo, nude, e a pessoa fica ali coagindo, né, e pede para que a pessoa faça, por exemplo, uma dança sensual, porque, enfim, quer alimentar essa questão libidinosa do próprio agressor. Né? A violência patrimonial, essa é muito comum também, que é o controle, a destruição dos bens da mulher, a retenção de documentos. Então, se a pessoa guardou seus documentos, eu preciso ir lá dar baixa na minha carteira de trabalho, eu preciso assinar minha carteira de trabalho, eu preciso fazer qualquer coisa, mas a pessoa reteve meus documentos. O dinheiro da aposentadoria, que não passa pela mulher, sendo que é da mulher, passa sempre pelo controle do homem. Às vezes, uma questão de submissão, até de você não ter acesso à medicação que você precisa, porque a pessoa reteve ali todo o seu dinheiro, receitas, enfim. E a violência moral, né, que é a questão da calúnia, da difamação, injúria e qualquer comportamento assim que atente sobre a questão da honra, da dignidade da mulher. Que geralmente são esses xingamentos, a gente fala para as pessoas, olha, ela está saindo com todo mundo, eu estou fazendo isso porque ela anda com roupa assim, assim, assado, porque ela tem um comportamento assim, né? Então, questões que ditam sobre a questão dessa regra moral, sobre a questão dessa dignidade da mulher e que fica desenhando qual seria o comportamento da vítima. Tainá, para a gente encerrar, como que uma mulher pode reconhecer que está sendo vítima e o que ela deve agir a partir de então? Letícia, obrigada pela pergunta. Olha, reconhecer que você está sendo vítima de violência é um passo muito complexo, como eu falei, principalmente quando ela é uma violência psicológica e moral, porque aí você vai ter que realmente ter um certo conhecimento do que é violência, um certo conhecimento do que não está lhe fazendo bem ou não, né? Você tem que reconhecer como chega isso para você. E esses abusos, eles são sutis, eles são prolongados, e aí vem toda de uma estrutura social, como você foi educado sobre isso, qual é o contexto que você está inserido. Mas, assim, a gente tem que ficar atenta sobre se a gente está sobre medo constante, se a gente está com questões de isolamento, no controle excessivo do parceiro, que muitas vezes vem vestido de cuidado. Não, eu não quero que você saia com essa roupa, porque talvez possam pensar assim. Eu queria que você não saísse com suas amigas, porque eu queria estar com você. Então, começa esse processo de isolamento, agressão, seja física, moral, emocional, patrimonial, essa questão do dinheiro. Eu queria dinheiro porque eu queria muito comprar tal coisa, né, que às vezes cai até no estelionato emocional. E aí eu perceber que essa mulher está nessa situação, ela deve procurar, se for um caso de emergência, ela tem que ligar para o 190, para o caso de flagrância. Se for uma denúncia que não esteja nessa situação de risco iminente, ela pode ligar para o 180, que lá ela vai ter essas orientações e esse acolhimento, e também vai poder fazer a denúncia, solicitar a medida protetiva. Para além disso, ela pode se direcionar à delegacia especializada da cidade dela, pode ir no Ministério Público, na Defensoria Pública, pode procurar uma advogada particular também, mas assim, o mais importante é que essa mulher esteja rodeada de uma rede de proteção, que ela tenha alguém para contar, que ela possa confiar em alguém, né, para que ela não sinta essa culpa, essa vergonha, e entender que ela não está sozinha, entender que essa culpa nunca vai ser dela.
Tainá, muito obrigado, viu, pelas informações. A Letícia até falou de zerar esse índice, realmente seria no mundo ideal, realmente, mas que a gente possa falar bastante sobre esse assunto. Infelizmente, né, tem que falar sobre esse assunto, mas realmente tomar mais consciência aqui no Brasil, o homem e também a mulher, sobre a violência contra a mulher. Muito obrigado, viu, Tainá? Uma ótima semana para você. Para vocês também, muito obrigada e boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigada, Tainá. Até mais.